Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. Bem-vindos de volta, meus amigos, a outra saga que certamente tocará seus corações, talvez, espelhe as sombras do seu passado. Hoje, eu revelo um capítulo da minha vida que pensei estar selado nos arquivos da minha dor. Então, peguem sua bebida favorita, acomodem-se, porque esta viagem, embora acidentada, é uma que prometo que vocês vão querer ver até o fim. A noite era como qualquer outra, ou assim eu pensava, enquanto me acomodava na minha poltrona favorita, aquela que já viu dias melhores mas ainda oferecia o tipo de conforto que só a familiaridade pode proporcionar. A casa estava incomumente quieta, as crianças estavam no acampamento de verão, e o silêncio era tanto um bálsamo quanto um lembrete do vazio que se tornou um companheiro constante na minha vida. Então, houve uma batida na porta. Sem esperar ninguém, hesitei, me perguntando se deveria me incomodar. A curiosidade venceu, como muitas vezes acontece, e me dirigi à porta, o assoalho rangendo sob meus pés, ecoando a relutância nos meus passos. Abri a porta, e lá estava ela. Sarah. Minha ex-esposa, a mulher que virou meu mundo de cabeça para baixo, e depois desapareceu como se fossemos nada além de um mau sonho. A visão dela tirou meu fôlego, mas não da maneira como costumava fazer. Ela parecia, quebrada, uma sombra da mulher que eu conheci uma vez. Michael, ela sussurrou, sua voz trincando, posso entrar? Seus olhos, vermelhos e inchados de chorar, buscavam os meus por algo que eu não tinha certeza de poder dar. Piedade? Perdão? Uma segunda chance? Eu me afastei, não confiando na minha voz, e fiz sinal para ela entrar. No momento em que ela cruzou o limiar, as comportas se abriram. Ela desabou em meus braços, soluçando incontrolavelmente. Fiquei surpreso, os resquícios da minha raiva lutando com o instinto de proteger, de confortar. Foi uma sensação que eu não sentia há anos, e me deixou atordoado. Por que você está aqui, Sarah? Depois de todo esse tempo? Eu consegui perguntar, minha voz estável mais carregada de uma cautela nascida de muitas traições. Eu não sabia para onde mais ir, ela gaguejou entre soluços. John, e ele me deixou, Michael. Ele me deixou, e eu não tenho nada. Sinto muito por tudo. Eu estava tão errada. Suas palavras, destinadas a explicar, só serviram para reabrir feridas que eu pensei que já haviam cicatrizado há muito tempo. A dor, a traição, tudo voltou correndo, uma onda de dor contra a qual eu não tinha defesa. Desculpa? Você acha que desculpa pode simplesmente apagar tudo? Você me deixou, Sarah. Deixou nossos filhos, por ele. Minha voz se elevou, a dor se transformando em raiva. E agora ele fez o mesmo com você. O que você esperava? Eu sei, ela chorou, se afastando para me olhar, o desespero escrito em todo o seu rosto. Eu fui uma tola, Michael. Eu pensei que ele me amava, mas eu era apenas inconveniente. E agora, eu não tenho nada. Eu perdi tudo. Você, as crianças, minha casa. Eu estive tão perdida sem todos vocês. A honestidade crua em suas palavras tocou uma corda. Apesar de tudo, os anos de amor e sonhos compartilhados não podiam ser apagados instantaneamente. Mas tampouco a traição. Sarah, eu não sei o que dizer. Você nos machucou, profundamente. As crianças, elas passaram por tanto por causa disso. Eu passei por tanto. Eu sei, e vou me arrepender disso pelo resto da minha vida. Eu preciso de ajuda, Michael. Por favor. Eu não tenho mais para onde ir. Seu apelo pairou no ar entre nós, um testemunho da complexa teia de emoções que nossa história compartilhada havia tecido. Raiva, traição, amor e um senso de dever para com a mulher que uma vez significou tudo para mim. Sente-se, Sarah. Vamos conversar. Enquanto nos sentávamos, a noite se estendia diante de nós, preenchida com confissões, lágrimas e o tipo de coração a coração que só vem quando tudo mais foi despojado. Foi brutal, dolorosamente honesto e absolutamente necessário. O caminho a seguir estava longe de ser claro,
Mas pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez, apenas talvez, houvesse um vislumbre de esperança no horizonte. A conversa que tivemos naquela noite foi apenas o começo, um primeiro passo em um longo caminho para, e bem, eu não tinha certeza de onde isso nos levaria. Mas uma coisa era certa, era uma jornada que teríamos que navegar juntos, por mais assustadora que pudesse ser. O passado tem um jeito de se insinuar quando menos esperamos, colorindo nosso presente com tons de memórias que seriam melhor esquecidas. Mas aqui estou eu, prestes a desenrolar o fio de um passado tão emaranhado, que é um milagre eu ter conseguido encontrar meu caminho através dele. Tudo começou em uma noite fria e chuvosa que mais parecia uma cena de um romance sombrio do que da minha vida. O letreiro de neon do bar piscava, lançando um brilho sinistro sobre o pavimento molhado enquanto eu empurrava a porta para abrir, o sino soando alto no silêncio. Foi lá que a vi pela primeira vez, Sarah, degustando uma bebida no bar, seus olhos perdidos em pensamentos. Noite difícil? Perguntei, ocupando o banco ao lado do dela, tentando soar mais confiante do que me sentia. Ela me lançou um olhar, um meio sorriso brincando em seus lábios. Não é óbvio? Junte-se ao clube. Nossa conversa começou como a de dois estranhos tentando afogar as mágoas, mas rapidamente se aprofundou no tipo de conversa profunda e reveladora da alma que acontece quando você sente que não tem mais nada a perder. Eu perdi alguém muito querido para mim, confessei, a dor pela morte da minha primeira esposa como uma agulhada aguda no meu peito. É como se eu estivesse apenas, e flutuando, sem rumo. A mão de Sarah encontrou a minha, seu toque quente. Eu entendo. Mais do que você imagina. John, o homem com quem pensei que passaria minha vida, decidiu que eu não era suficiente. Me deixou perseguindo fantasmas do que poderia ter sido. Nossa miséria compartilhada se tornou a fundação de algo mais, uma conexão que parecia um salva-vidas na tempestade que ambos estávamos navegando. Nos apoiamos um no outro, encontramos alegria no meio da dor, e antes que eu percebesse, um ano havia passado, e Sarah era mais do que apenas uma amiga, ela era minha âncora. Numa noite, enquanto observávamos o sol mergulhar abaixo do horizonte, ela se virou para mim, seus olhos refletindo os céus em chamas. Michael, eu não quero enfrentar outro dia sem você. Case-se comigo. Sua proposta me pegou de surpresa. Eu não havia antecipado a mudança de companheirismo para um compromisso vitalício tão cedo. No entanto, olhando em seus olhos esperançosos, percebi que não queria perdê-la. Sim, sussurrei, a palavra mal audível sobre os batimentos do meu coração. Nosso casamento foi uma cerimônia modesta, apenas alguns amigos e o céu aberto acima de nós. Pareceu certo, apesar da voz insistente na minha cabeça questionando minha prontidão. Sarah estava ansiosa para começar de novo, deixar seu passado com John para trás. Eu queria ser seu refúgio, a prova de que nem todo amor termina em tragédia. Construímos uma vida juntos, viajamos para lugares que só tínhamos sonhado, e recebemos 2 lindos filhos em nosso mundo. A vida com Sarah era como uma segunda chance de felicidade que eu nunca pensei que teria. Mas então, o passado bateu à porta, não convidado e indesejado. Michael, precisamos conversar, Sarah disse uma noite, sua voz trêmula. Era a primeira vez em anos que eu via aquele olhar de incerteza em seus olhos. O que foi? O que está errado? Perguntei, um nó se formando no meu estômago. É o John. Ele voltou para a cidade. E quer me ver. A sala girou ao meu redor enquanto suas palavras afundavam. Por quê? Por que você sequer consideraria vê-lo depois de tudo? Não sei, Michael. Eu pensei que tinha superado, mas agora, e estou tão confusa. A conversa daquela noite foi longa e carregada de emoções. Acusações voaram, lágrimas foram derramadas, e pela primeira vez em nosso casamento, senti o abismo entre nós se alargar em um abismo. Por favor, Michael, eu só preciso saber se ainda há algo lá, para ter um fechamento, ela implorou. E se houver? O que isso significa para nós, para nossa família? Retruquei, minha voz crua com traição. Sarah não tinha respostas, apenas mais perguntas. E quando ela saiu pela porta para encontrar John, uma parte de mim sabia que o mundo frágil que tínhamos construído estava prestes a desabar. Aquela noite marcou o começo do fim.
A confiança que levamos anos para construir desmoronou no espaço de alguns batimentos cardíacos. A busca de Sarah por fechamento reabriu feridas antigas e novas inseguranças, e eu fiquei a refletir sobre o preço de uma segunda chance no amor. Enquanto estou aqui, refletindo sobre o passado turbulento que nos levou a este momento, não posso deixar de me perguntar se a felicidade que compartilhamos foi apenas um alívio temporário do inevitável. Mas uma coisa é certa: a jornada através do nosso passado, por mais dolorosa que tenha sido, moldou o homem que sou hoje, de pé na encruzilhada do perdão e da esperança recém-descoberta. Os dias seguintes ao encontro de Sarah com John foram preenchidos com uma tensão palpável, daquelas que se infiltram em cada canto da sua casa, tornando o ar pesado com palavras não ditas e medos enterrados. Era como andar em uma corda bamba, sabendo que a qualquer momento poderia ser aquele que te manda despencar no abismo. Uma noite, enquanto jantávamos, as crianças tagarelando sobre o dia delas, alheias à tempestade que se formava entre nós, Sarah estava incomumente quieta, seu garfo movendo a comida no prato sem realmente comer. "Tudo bem?", perguntei, tentando soar casual, mas a preocupação na minha voz era difícil de mascarar. Sarah olhou para cima, seus olhos encontrando os meus, e naquele momento, vi um lampejo de algo que não consegui identificar. Era culpa? Arrependimento? Medo? "Podemos conversar?" Depois do jantar, ela disse, sua voz mal acima de um sussurro. As crianças se desculparam, sentindo a mudança na atmosfera, nos deixando sozinhos no silêncio ensurdecedor da sala de jantar. "O que está acontecendo, Sarah? Você tem estado distante desde que se encontrou com John. Fale comigo", insisti, meu coração acelerado com antecipação e medo. Ela respirou fundo, e as palavras que vieram a seguir estilhaçaram a frágil paz da nossa vida juntos. "Michael, sinto muito. Não sei como dizer isso, mas eu cometi um terrível erro." A sala pareceu girar ao meu redor, suas palavras ecoando na minha mente como um sino fúnebre. "Um erro? O que você quer dizer?" Minha voz estava calma, mas por dentro, eu estava gritando. Os olhos de Sarah se encheram de lágrimas, e ela estendeu a mão para mim, mas eu me afastei, o gesto se sentindo como uma traição em si mesmo. "Eu vi John, e conversamos sobre os velhos tempos, e uma coisa levou a outra, e eu fui fraca, Michael. Sinto muito." O silêncio tomou conta do ambiente, o único som era o relógio na parede, marcando a passagem do tempo enquanto meu mundo desmoronava ao meu redor. Você esteve com ele?" As palavras tinham gosto de veneno na minha língua. "Sim", ela sussurrou, a vergonha evidente em sua voz. "Mas foi um erro. Eu amo você, Michael. Amo nossa família. Não quero perder você. Como você pôde fazer isso conosco, Sarah? Comigo? Com nossos filhos?" Raiva, dor, traição, senti tudo isso, uma tempestade furiosa dentro de mim. Eu não sei, eu estava confusa. Pensei que precisava de um fechamento, mas estava errada. "Por favor, Michael, podemos encontrar uma maneira de superar isso?" "Superar isso? Como, Sarah? Como superamos uma traição dessas?" "Não sei, mas estou disposta a fazer o que for necessário. Terapia, aconselhamento e qualquer coisa. Não quero jogar fora tudo o que construímos juntos." A conversa continuou, um ciclo tortuoso de desculpas, desculpismos e súplicas por perdão. Mas o dano estava feito. A confiança que construímos ao longo dos anos foi estilhaçada, deixando para trás uma ferida aberta que parecia impossível de curar. Enquanto eu estava deitado na cama naquela noite, olhando para o teto, não pude deixar de me perguntar onde erramos. Como fomos de ser o apoio um do outro para isso? A traição parecia uma dor física, um lembrete constante da fragilidade da felicidade. Os dias que se seguiram foram um borrão de discussões, lágrimas e discussões intermináveis sobre nosso futuro. A casa parecia um campo de batalha, cada conversa um campo minado esperando para explodir. Apesar de tudo, a questão que me assombrava era se nosso amor era forte o suficiente para superar essa traição. Poderíamos encontrar nosso caminho de volta um para o outro, ou isso era o começo do fim? Enquanto lutava com meus pensamentos, a realização de que o caminho à frente era incerto era a única certeza que eu tinha. A traição nos mudou,
E se poderíamos reconstruir a partir das cinzas de nossa confiança estilhaçada era uma questão que só o tempo poderia responder. O ar em nossa casa havia se tornado denso com o peso de palavras não ditas, cada dia um teste de resistência. Sarah e eu nos movíamos um em torno do outro como dois planetas em uma órbita decadente, atraídos pela gravidade de nossa história compartilhada, mas repelindo um ao outro com a força de nossa traição recente. Uma noite, enquanto os tons carmesins do pôr do sol sangravam pelas janelas da sala de estar, Sarah se aproximou de mim, sua postura hesitante, mas determinada. As crianças estavam na casa de um amigo, deixando-nos no tipo de silêncio opressor que exige confronto. Michael, precisamos conversar. Conversar de verdade, ela disse, sua voz mais firme que suas mãos trêmulas. Eu pausei o livro que não estava lendo, suas palavras se tornando insignificantes comparadas à história que se desenrolava na minha própria vida. Ok, Sarah. Fale. Ela respirou fundo, seus olhos não encontrando os meus. Eu sei que quebrei algo entre nós que talvez nunca possa ser consertado. Mas eu não suporto essa distância e está me matando. Podemos tentar encontrar um caminho de volta um para o outro? Seu apelo ficou suspenso entre nós, frágil e carregado com a dor de sua traição. Como, Sarah? Como voltamos depois do que aconteceu? Não sei, mas talvez possamos começar com aconselhamento? Poderíamos aprender a nos comunicar melhor, entender a dor um do outro e talvez encontrar uma maneira de perdoar. A ideia de sentar no escritório de um estranho, expondo as feridas que o caso de Sarah havia infligido, era ao mesmo tempo aterrorizante e estranhamente compelidora. E se eu não conseguir perdoar? E se isso for um corte muito profundo? Sarah finalmente encontrou meu olhar, seus olhos um espelho do tormento que eu sentia. Então, pelo menos, saberemos que tentamos. Eu te devo isso, Michael. Devo à nossa família. A conversa daquela noite foi a primeira de muitas, cada uma um passo em um caminho traiçoeiro através de raiva, ressentimento e tristeza. Discutimos, choramos, em raras ocasiões, compartilhamos momentos de terna lembrança do amor que uma vez parecia inquebrável. Uma noite particularmente tempestuosa, enquanto a chuva açoitava as janelas, nossa sessão tomou um rumo. Você ainda o ama, Sarah? Perguntei, a pergunta escapando, alimentada por uma necessidade masoquista de saber. Não, Michael. Nunca foi sobre amor com John. Foi uma fuga, um erro. Meu amor é por você, pela nossa família. Mas entendo se isso não for mais suficiente. Sua admissão, crua e honesta, tocou uma corda. Eu quero acreditar em você, Sarah. Eu quero. Mas toda vez que olho para você, eu vejo ele. Eu vejo a traição. Eu sei, e eu me odeio por isso. Queria poder apagar, fazer você me ver como a mulher com quem você se casou, não a que te machucou tão profundamente. Nossas discussões, tanto com o conselheiro quanto sozinhos, descascaram camadas de dor e ressentimento, revelando o coração sangrando e cru do nosso casamento. No entanto, com cada camada removida, encontramos vestígios do amor que nos uniu, abatido, mas ainda pulsante. Podemos superar isso, Michael? Podemos ser felizes de novo? Sarah perguntou uma noite, uma vulnerabilidade em sua voz que ecoava meus próprios medos. Não sei, Sarah. Eu quero dizer que sim, mas estou com medo. Medo de ser machucado de novo, medo de perder o pouco que nos resta. A luta interior era uma batalha constante, uma guerra entre o coração e a mente. O perdão parecia uma margem distante, visível, mas sempre fora de alcance. No entanto, a jornada em direção a ele, árdua como era, trouxe consigo um vislumbre de esperança. Esperança de que talvez, só talvez, pudéssemos reconstruir a partir das ruínas. Esperança de que o amor, por mais machucado que estivesse, pudesse nos guiar de volta um ao outro. E com cada dia, cada conversa, cada admissão lacrimejante, essa esperança brilhava mais forte, um farol na escuridão da nossa dor compartilhada. Mas o caminho era longo, e o resultado incerto. A luta dentro de cada um de nós continuava, um testemunho da complexidade do amor e do perdão. E enquanto navegávamos por este caminho incerto, o futuro permanecia não escrito, uma história ainda a ser contada. Na esteira da devastação,
Os primeiros brotos de renovação frequentemente emergem, tenros incertos contra o pano de fundo da destruição. Nossas vidas, por tanto tempo ofuscadas por traição e dor, começaram a ver esses brotos. Mas a renovação é um processo delicado, repleto dos perigos de erros passados ressurgindo como espectros na noite. Foi durante uma dessas alvoradas frágeis do nosso novo começo que Sarah e eu nos encontramos caminhando pelos caminhos familiares do nosso parque local, um lugar que testemunhou o espectro da história do nosso relacionamento. O ar estava fresco, as folhas sussurrando contos de mudança a cada rajada de vento. Michael, você alguma vez pensa no futuro? A voz de Sarah quebrou o silêncio, seu tom reflexivo, quase hesitante. Eu ponderava sobre sua pergunta, o futuro tendo sido um conceito que eu evitava, temeroso do que ele poderia ou não reservar. Eu penso. Ultimamente, mais do que antes. Eu penso no que isso significa para nós e para você e para mim. Ela assentiu, absorvendo minhas palavras com uma seriedade que correspondia ao momento. Eu tenho pensado, e sobre nós, sobre o quão longe chegamos. Eu sei que estamos tentando reconstruir, começar de novo, mas há algo que sinto que precisamos abordar. A seriedade em sua voz colocou meus nervos em alerta, um medo familiar se infiltrando. O que é, Sarah? É sobre, e bem, é sobre o John, ela confessou, o nome caindo entre nós como uma pedra em água parada. Senti um sobressalto de dor, um eco do passado vivo demais para ignorar. John. Por quê? Por que estamos falando dele agora? Sarah parou de caminhar, virando-se para me enfrentar completamente. Porque ele entrou em contato comigo de novo. Ele está de volta à cidade, e ele quer se encontrar. O chão sob meus pés poderia muito bem ter se aberto. E o que você disse? Perguntei, minha voz tensa com emoção mal contida. Eu não respondi. Eu queria falar com você primeiro. Michael, eu não tenho interesse em vê-lo, mas pensei que talvez, se enfrentássemos isso juntos, poderia ser mais um passo em direção à cura. Uma maneira de fechar esse capítulo, de uma vez por todas. Sua sugestão me pegou de surpresa, uma mistura de admiração por sua honestidade e um ressurgimento de velhos medos se chocando dentro de mim. Você acha que enfrentá-lo juntos é a resposta? Eu acho. Eu acho que é uma maneira de recuperarmos nosso poder sobre o passado, de mostrar que estamos unidos, que nada pode nos abalar novamente. A ideia era radical, quase impensável, mas ao olhar nos olhos de Sarah, vi a determinação e o amor que uma vez me atraíram para ela. Era uma aposta, mas talvez uma necessária. Ok, eu finalmente disse, a palavra soando como um salto para o desconhecido. Faremos isso juntos. O dia em que nos encontramos com John estava nublado, o céu pesado com chuva não derramada, espelhando a tensão entre nós. Escolhemos um lugar público, uma cafeteria onde o anonimato era garantido entre a multidão de rostos. John já estava lá quando chegamos, sua presença me puxando de volta para um tempo que eu preferiria esquecer. Ele se levantou quando nos aproximamos, sua expressão ilegível. Sarah, Michael, ele cumprimentou, a familiaridade de sua voz irritante. John, Sarah reconheceu, sua voz estável. Estamos aqui porque queremos que você entenda algo muito importante. Eu a observei, admiração misturada com um instinto protetor enquanto ela tomava a liderança. Nós superamos o que aconteceu. Estamos reconstruindo nossas vidas, nosso casamento, e não permitiremos que você ou qualquer outra pessoa coloque isso em risco. Este encontro é nossa maneira de dizer adeus ao passado. John olhou entre nós, e por um momento, vi algo como respeito em seus olhos. Eu nunca quis causar tanta dor. Sinto muito por tudo. Vendo vocês dois agora, unidos, fica claro para mim o quanto eu perdi. Sua desculpa, embora muito atrasada, foi um bálsamo para feridas que eu não havia percebido que ainda doíam. Apenas, e fique fora de nossas vidas, John. De vez, me vi dizendo, as palavras firmes, mas desprovidas do amargor que eu teria sentido antes. Ao sairmos da cafeteria, a chuva finalmente começou a cair, um aguaceiro purificador que parecia lavar os restos de nossa dor. De mãos dadas, Sarah e eu entramos na chuva, deixando que ela nos envolvesse em seu abraço frio. Michael, você acha que realmente podemos conseguir? Depois de tudo isso? Sarah perguntou,
sua voz mal audível sob a chuva. Eu apertei sua mão, um gesto de união e força. Sim, Sarah. Eu acredito. Enfrentamos nosso passado juntos e saímos mais fortes. Não há nada que não possamos superar. Nosso caminho à frente ainda era incerto, o futuro um tecido ainda a ser tecido. Mas naquele momento, sob a chuva purificadora, eu acreditei em nós, em nossa capacidade de nos erguer das cinzas do nosso passado e criar algo belo, algo duradouro. Novos começos muitas vezes nascem das cinzas de velhas chamas, e enquanto Sarah e eu caminhávamos para casa, encharcados, mas indomáveis, eu sabia que nosso novo começo estava apenas começando a criar raízes. À medida que o sol começava a sua ascensão, pintando o céu com tons de ouro e rosa, Sarah e eu nos encontramos na velha ponte de madeira que atravessava o rio perto de nossa casa. Este lugar, testemunha silenciosa do fluxo e refluxo de nossas vidas, parecia o cenário perfeito para a conversa que se avizinhava, uma conversa sobre nosso futuro, sobre o caminho à frente. Michael, Sarah começou, sua voz rompendo a tranquila alvorada, tenho pensado muito sobre nós, sobre o que passamos. É como se tivéssemos recebido uma segunda chance, você não acha? Eu a senti, o frio da manhã enviando um arrepio pela minha espinha. Sim, eu acho. Estes últimos meses têm sido uma jornada. Uma que eu nunca esperava fazer, especialmente não assim. Ela deu um passo mais perto, sua mão encontrando a minha. Mas estamos aqui, juntos. Isso tem que significar algo, certo? Que talvez, apesar de tudo, estamos destinados a superar isso. Suas palavras, cheias de esperança e incerteza, ecoavam meus próprios pensamentos. Significa. Mas, Sarah, há algo que precisamos abordar se realmente vamos seguir em frente. O que é? Preocupação brilhou em seus olhos, reflexo da vulnerabilidade que ambos sentíamos. É sobre confiança, sobre reconstruí-la desde o início. Não é apenas sobre perdão, Sarah. É sobre saber, lá no fundo, que podemos contar um com o outro, não importa o que aconteça. Sarah apertou minha mão, sua determinação clara em seu olhar. Eu sei. E estou comprometida com isso, Michael. Conosco. Em provar para você, todos os dias, que estou aqui para o longo prazo. A sinceridade em sua voz mexeu com algo dentro de mim, um lampejo de esperança entre os restos de nosso passado desgastado. E eu preciso fazer o mesmo. Preciso deixar para trás o medo que tem me segurado, o medo de ser ferido novamente. Uma brisa suave agitou as folhas ao nosso redor, um lembrete do mundo seguindo em frente, indiferente às lutas de duas almas buscando redenção. Michael, quero que comecemos a pensar no futuro, no que queremos que ele seja. Não apenas sobrevivendo, mas prosperando. Juntos, disse Sarah, suas palavras pintando um quadro de uma vida que eu quase havia esquecido que poderia existir. A noção de olhar para frente em vez de para trás era ao mesmo tempo assustadora e estimulante. Eu quero isso também. Mas vai exigir trabalho, Sarah. Trabalho duro e doloroso. Estamos prontos para isso? Ela assentiu, determinação gravada em suas feições. Mais do que prontos. Acho que deveríamos considerar renovar nossos votos. Não como uma forma de apagar o passado, mas para afirmar nosso compromisso com o futuro. Um com o outro. A ideia me pegou de surpresa, um símbolo de renovação que eu não havia considerado. Renovar nossos votos. Sim, eu gosto disso. Parece uma declaração, não é? Uma maneira de dizer ao mundo, se a nós mesmos, que estamos nisso, totalmente e completamente. O sorriso de Sarah em resposta foi como o próprio nascer do sol, brilhante e cheio de promessas. Exatamente. Vamos fazer isso, Michael. Vamos começar a planejar um futuro que seja nosso, definido por nós e por mais ninguém. Enquanto estávamos lá, naquela ponte entre nosso passado e futuro, senti um peso se levantando. O caminho à frente seria longo e sem dúvida desafiador, mas pela primeira vez em muito tempo, parecia possível. Sarah, aconteça o que acontecer, quero que você saiba, e estou aqui. Estou com você. Saímos da escuridão juntos, e agora, vamos caminhar para a luz. Os olhos dela se encheram de lágrimas, um espelho de minhas próprias emoções. Não consigo imaginar fazer essa jornada com mais ninguém,
Michael. Eu te amo, mais do que jamais pensei ser possível. Eu também te amo, Sarah. Um brinde ao caminho à frente, aos novos começos e a nós. Ao nos virarmos para deixar a ponte, de mãos dadas, o sol coroou o horizonte, banhando-nos em seu brilho quente. O dia à frente, como o nosso futuro, estava cheio de desconhecidos, mas pela primeira vez, o caminho à frente parecia iluminado pela esperança, pela promessa de novos começos forjados no crisol de nossa dor e amor compartilhados. O caminho à frente era nosso para percorrer, uma jornada de cura, descoberta e renascimento. E ao avançarmos para o dia que amanhecia, eu sabia que, quaisquer que fossem os desafios que enfrentássemos, os enfrentaríamos juntos, mais fortes e unidos do que nunca.